Quando a gente presta conta, não é só da execução, né? Mas do planejamento, que ele elaborou, como tudo, né? Então, o que a gente está se propondo a fazer, a gente fez esse recorte para essa equipe de minorias, dentre elas as indígenas, e a gente está partindo como o nosso ponto de partida é o trabalho que o governo fez para a elaboração. O que ele teve para indígenas na política pública dele? E a gente já apresentou de outra vez. Então, política pública, o que é? É o dever do Estado de agir, né, de forma a levantar questões de interesse público, garantir o bem-estar da população e reduzir desigualdades, né? Então, a gente quer explorar isso também. Até que ponto o Estado não tem o dever e tem que dar essas garantias e tem que implementar políticas públicas. A gente olhou para o trabalhinho que ele fez. Então, inicialmente, o que ele fez? Ele caracterizou qual era o problema dessa área indígena, ele colocou lá desigualdade e discriminação da população, dos povos originários e demais povos e comunidades tradicionais. Então, aqui, na verdade, ele expandiu, ele colocou população negra, né? Então, ele ficou mais extenso um pouquinho, não ficou específico para indígena. Essa é uma das coisas que a gente está querendo verificar, sabe? Políticas específicas, porque não temos políticas específicas? Por que elas vêm no bolo e como é que ele faz o controle se ela vem assim, de uma forma mais abrangente, né? Como é que é o controle específico, né? A partir desse problema, ele colocou lá as causas, o que ele acha que são as causas do problema, que é a desigualdade, a discriminação. Depois ele viu quais são as consequências em função dessa discriminação e em função dessa desigualdade. E depois ele materializa isso no PPA, né? E a forma que ele materializa é com base em alguns dados que ele levantou dos problemas. Então ele traz aqui 13 questões que ele levantou, né? Então, eu não vou ler uma por elas não, mas só para a gente falar de uma forma geral primeiro. Depois ele vem quais são os objetivos dele, com a política pública que ele elaborou, e traz as ações no PPA. Então as ações dele, essas eu até posso ler, que foi instituiu o projeto de desenvolvimento turístico do Caminho Piabiru. Então é um projeto para o plano de 4 anos, a criação de conselhos municipais de povos indígenas, né? Então ele tem como meta aí 16 conselhos, né? Ele está dizendo que já tem 3 criados agora em 2024. Pessoas beneficiadas com a realização de jogos indígenas, né? E a realização de conferência. Tem mais um aqui também, que é municípios beneficiados com serviços realizados para pessoas idosas, e também daí ele vem e coloca junto a parte de indígenas. Não veio nesse trabalho o que ele pretende atingir com isso, né? Então, o que a gente pretende fazer? A gente pretende olhar para isso que ele colocou lá no Siga-me, que foi a elaboração da política pública que ele fez para o indígena, criticar isso aqui, né? Criticar sim, analisar, verificar. Qual é o problema? Quais são todos os problemas? A gente enumerar. Quais são todos os problemas da questão indígena? Ele resumiu na desigualdade e discriminação. Aqui a gente vê que tem vocês representando, por exemplo, as mulheres, né? E você falou também da juventude. Então você vê que já expandiu. O problema não se resume em discriminação, né? Então é isso que a gente está buscando tentar identificar. Quais são todas as problemáticas que envolvem a questão indígena? Então a gente precisa ir relacionando, e a gente, como o Bruno falou, né? Nós somos auditores, trabalhamos com contas, mas a gente, o nosso mundinho pode ser um pouquinho limitado. Vocês, como estão no dia a dia, com certeza vocês têm uma coisa mais abrangente e vão ajudar a gente nesse sentido, sabe? De trazer quais são todos os problemas e números. Então você vê aqui que ele traz números aqui, né? Só que isso aqui não está especificamente para indígena. Isso é uma coisa que a gente vai estar recomendando que ele separe e tenha coisas específicas para indígena. Mas também trabalhar com esse número. Você vê que ele traz números de dados do IBGE de 2021, de 2020, tem até coisas de 2010. Então, essas fontes que eles trazem, sabe? Vai ser muito interessante se vocês puderem contribuir também. Talvez vocês saibam de estudos que fizeram, sabe?
não sei de onde, né? Mas estudos que podem ter, inclusive até às vezes internacional, né? O que vocês puderem ir subsidiando a gente com a informação. Então o trabalho é a gente olhar para isso, o que ele estabeleceu como problemática, ver se é só isso ou se tem mais problemas e a gente começar a elencar, né, e relacionar e ver se essas ações que ele propôs se são essas, se não tem outras, né, se o dado como ele colocou aqui, se não está genérico demais, está uma coisa que não é atingível, se de repente não é isso, né, igual às vezes ele coloca aqui como meta, né? Conferências, criar conselhos, né? Então ele trouxe diversas ações. As ações críticas que precisariam ser criadas são essas aqui, né? As prioritárias, né? Então é a oportunidade da gente poder analisar isso que ele fez e ver se esse é o trabalho, se eles estão no caminho, se eles não estão, e a gente poder também trabalhar de uma forma assim, com direitos fundamentais, né? Então você tem direitos, precisa ser garantido por conta de um monte de coisa, então eles estão aqui garantidos ou não estão, né? Trabalhar nessa situação. Aí Bruno, se quiser complementar. É isso. Então aqui, pessoal, esse material que eu mandei para vocês aqui, ele é relativo a um material do plano plurianual. O Vanderly apresentou na reunião no dia 6, o Eloy viu, né? O que acontece? Existe um sistema do tribunal, existe um sistema do governo do Estado, que é onde ele desenvolve o planejamento das atividades do Estado. Esse sistema chama-se SIGAME. Nesse sistema ele coloca os problemas, aquilo que ele quer atingir e tal, quais são os objetivos, quais são as ações, e nós levantamos as informações que estão no SIGAME, e são esse material que a gente distribuiu para vocês aí. Esse é um primeiro passo para nós olharmos, certo? Porque normalmente, olhando aqui olhando junto com vocês, né, o que eles colocam, né? Desigualdade e discriminação da população negra, povos originários, demais povos e comunidades tradicionais do Paraná. Então, essa é a problemática que eles colocam no programa deles, na política pública deles. E o que acontece, Eloy? Eles estão olhando para o todo, né? Eles não fazem uma distinção. Dizem assim, não, o que é o problema da questão? Qual é o problema que você está olhando? Eu estou olhando um problema que é a mesma coisa que acontece com os indígenas e que acontece com a população negra. Não é a mesma coisa, né? São coisas distintas. Então, uma crítica que nós poderíamos fazer é uma visão muito limitada. Poderia ter uma política específica para a população indígena. Claro que isso depende da quantidade dessa população, das demandas dessa população, se o governo justifica ele ter um programa específico para essa população ou se é correto ele fazer desse modo. Eu não estou aqui antecipando uma opinião minha, pessoal. Estou mostrando para vocês os pontos críticos. É a partir desse material que a gente faz a análise. Nós, enquanto técnicos aqui do tribunal, né? Então, o que nós temos? Nós temos as informações que eles trazem aqui. Junto com essas informações, eu, Vanderly, podemos acessar os dados do IBGE, os dados do IPARDES, as informações sociais. Mas isso a gente vai fazer aqui no nosso gabinete, na nossa sala, aqui dentro do tribunal, nesse prédio, né? O olhar de vocês, de quem vive essa realidade, pode ser muito importante para a gente. Porque vocês podem nos dizer assim, olha, tem tudo isso aqui, mas tem mais uma coisa. Existe uma questão com relação ao nosso serviço de saúde. Existe uma questão com relação à defesa, à educação sobre a nossa língua. Existe uma questão sobre as nossas práticas tradicionais, que não está aqui apresentada, né? E outra coisa, vocês podem nos dizer o quê? Olhando os dados descritores do problema, né? Eles trazem várias informações, mas algumas são específicas da população indígena, outras são relativas à população negra, são relativas a outras questões. E aí, eles desenvolvem aqui os projetos, como o Vanderly já descreveu.
Projeto de desenvolvimento turístico do caminho do Peabiru. Vocês podem me dizer, isso aqui foi feito? Né? Vocês conhecem esse projeto? Não saiu do papel? Ou saiu do papel e não tem nada a ver com o que vocês desejavam que fosse feito? Né? Aqui fala, realização da Conferência Estadual dos Povos Indígenas. Né? Foi realizado, o Estado realmente contribuiu, a população indígena pôde participar, teve suporte para participar. Enfim, vocês sabem muito bem, vocês são um movimento organizado, né? Não somos nós aqui que estamos ensinando os passos para vocês de como reivindicar e tudo mais. Mas a gente quer ter um canal aberto com vocês, para que vocês tragam contribuições, de preferência contribuições escritas. Porque vindo um documento escrito, a gente consegue manter ele registrado no nosso trabalho e vocês vão ter uma opinião nossa sobre aquele documento e também o encaminhamento desse assunto a respeito de como que aquilo que vocês trouxeram se relaciona com as contas do governador. Além disso, a gente quer nessas reuniões ouvir vocês, aquilo que vocês já têm de repertório, de informação e como que vocês veem essas informações. Já falamos demais, eu e o Vanderly, peço desculpas e vou pedir a palavra para vocês, vou passar a palavra para vocês, porque a gente quer ouvir, saber o que vocês gostariam, acham que seria importante, aproveitando esse momento, essa oportunidade das contas do governador, de que a nossa equipe olhe com relação à população indígena. Vocês estão com a palavra, fiquem à vontade. É bem simplesinho, só vocês dizerem assim, quais são os problemas, as dificuldades de vocês, né? E, de repente, ela não está aqui, né, essas dificuldades, né? Ou, de repente, está, mas não é bem isso, né? Começar aí? Pode. Então, eu estive aqui na primeira reunião e a gente já identificou algumas das demandas que são dos territórios e dos coletivos naquele primeiro momento, né, mas foi uma coisa bem rápida. Eu acho que a gente se organizar melhor, inclusive com documentações. Eu também estou no Conselho dos Povos do Estado do Paraná e a gente está nesse processo de levantamento mesmo das demandas por conta da falta da presença mesmo do Estado do Paraná nas ações dentro dos territórios, né? A gente pontuou algumas dessas ações. Aí quando eu vi que do caminho do Peabiru, uma que aquele dia que eu saí daqui, Bruno, a gente estava inclusive num outro evento sobre a questão da saúde indígena e ali eu já comecei a conversar com a liderança nossa, né? De ter vindo aqui, olhado um pouco, né, do que foi apresentado, está sendo apresentado como prestação de conta do governo de ações nos territórios, e a gente, infelizmente, não está bem posicionado, né, em relação a essas... O movimento, você diz? Não. Os territórios mesmo, assim, as políticas públicas, elas dentro dos territórios, elas são quase... Tanto é que... Perdi o negócio que está aqui. Ações previstas no PPA, Projeto de Desenvolvimento Turismo do Caminho do Peabiru. A gente participou do lançamento desse programa. Certo. Desse projeto. Eu não sei nem o que é, se é um programa, se é um projeto, o que é que o governo quer com isso. E o desdobramento disso dentro, você sabe? Não. Porque o nome é uma coisa, né? Agora o que está por dentro disso efetivamente, né? Então, a gente não sabe, inclusive os territórios, eu garanto para vocês, assim, não sabem o que é esse projeto. Tem um nome, mas não sabe o que está o território indígena aqui onde a gente vive participou do lançamento por conta de que a gente acabou conhecendo uma pessoa que convidou ali aquele convite, né? Vai lá os indígenas fazer uma apresentação. Então foi o primeiro contato que a gente teve com esse projeto, com essa ideia, né? Só que assim, tava... Cara, eu acho que estavam quase todos os prefeitos, todas as autoridades do município. E dos povos indígenas que estavam nós
o território ali, que estava ali num papel de ridículo de fazer apresentação, e eu acho que mais uma pessoa, não tinha... Vocês estavam como ouvinte, né? É, Só como ouvinte, né? Como ouvinte. Mas com uma Inclusive, coisa pronta já. Uma das coisas que a gente está demandando pelo CEPI agora é uma reunião com a Casa Civil para tratar esse assunto. Porque assim, isso vai fomentar, através do Caminho do Cabiru, políticas de turismo nos municípios e vai injetar dinheiro e tal, mas não tem envolvimento com as comunidades. Essa já é uma questão, por exemplo, né? Nas problemáticas, essa já é uma problemática. É que vocês não são ouvidos, já vem com uma coisa pronta, mas vocês não são ouvidos e não podem participar. Né? Não é oportunizada a participação ativa, eu digo, né? Sim. Aí a criação do Conselho dos Povos Indígenas. Essa criação realmente ela aconteceu. Hoje existe o CEPIS, o Conselho dos Povos Indígenas do Paraná. Inclusive a semana que vem é o curso. Aí pessoas beneficiadas com a realização dos Jogos Indígenas. Esses Jogos Indígenas, ele foi a mesma situação. Eles construíram uma coisa assim, sem conversar com as povos. Inclusive depois da inserção que a gente fez, que inclusive cancelou isso. Foi cancelado, não sei se vocês sabem, mas foi cancelado. Por quê? Porque não tinha a participação efetiva dos povos indígenas, uma coisa assim muito... Não tinha especificidade, sabe? Era uma coisa assim, foi regional, né? Vocês participaram. Então, muita coisa assim que não deu certo. Aí cancelou. A gente não aceitou mais, assim. Inclusive nas SUDES, na época, era o responsável lá, até acabou saindo. Realização da Conferência Estadual dos Povos Indígenas. Está dentro da meta aqui de 2018. É que uma conferência por si só ela não é uma política, né? Então a conferência ela seria um meio, talvez, para você captar, como se fosse uma audiência, né? Sim. É uma conversa, um diálogo, né? Mas ela não é uma política, né? E ela está colocada como uma ação de PPA. Mas eu acho, bom, se aqui eles estão com a meta até 2027, pode ser que seja feito ainda, porque não aconteceu também. Essa é uma demanda que a gente tem pelo CEPI também, de uma conferência dos povos indígenas, das lideranças, principalmente lideranças de base, juntar o povo, os coletivos, as organizações, né, para debater as demandas. Mas isso aqui também não até agora a gente não avançou com essas coisas. E fora isso, daí tem todas as outras demandas que daí eu acho que a gente vai direcionar também alguns outros coletivos de saúde, né? O Conselho dos Povos Indígenas também do Cacicado, que eu acho que também precisa participar de algum momento, a Organização das Mulheres, a Organização de Juventude, organizações de estudantes indígenas. Porque as questões estão aí. Porque ali que a gente vai compondo as situações, né? Mas assim, a presença do Estado dentro dos territórios com ações de políticas públicas, infelizmente a gente está muito mal posicionado. A gente tem reivindicações de construções de escola, ampliação, reforma de escola, isso não avançou no território. E vocês têm isso em forma de dado? Tipo assim, precisa de tal escola em tal lugar para atender qual população? Nas secretarias. E vocês conseguem passar para a gente isso? Os protocolos que vocês tiveram de solicitações? Isso questão de moradias, tudo protocolado. Se vocês tiverem isso, seria protocolado nas secretarias. Mas aqui eu acho que nesse documento talvez não apareça mesmo, mas se vocês trouxerem isso para a gente, nós, por exemplo, não simplesmente os protocolos que vocês têm, né? Mas eu quero dizer assim, hoje quais são as reivindicações que o movimento tem que se refere ao Estado do Paraná, ao governo do Estado também, né? Então, aquilo que vocês entendem que a política pública do Estado deveria atender, né? Esse papel que vocês têm em mãos, ele é um documento produzido pelo Estado, não é produzido por nós aqui. Tá? Que está dentro desse sistema chamado SIGAM. Então é um documento que nós
extraímos de lá e trouxemos para vocês aqui. E nesse documento é tipo um resumo de como eles fazem o planejamento deles, do plano plurianual. Então eles vão lançando alguns argumentos para sustentar o caminho que eles estão fazendo ali de política pública, né? Aí vocês podem dizer assim, olha, simplesmente não se fala nada sobre cultura indígena ou sobre, como eu falei, exemplifiquei anteriormente, educação das línguas indígenas, por exemplo, né? Certo? E há uma reivindicação, né? Há um direito, há um dever do Estado fazer isso. São coisas que nós precisamos saber. Se vocês têm uma reivindicação, a gente precisa olhar, nós vamos aqui necessariamente olhar. O governador é obrigado a fazer, isso foi alertado que não estava acontecendo, né? Qual é a obrigação que ele tem de fazer, e se ele tem uma obrigação, deveria ter feito, e não fez, é uma falha, que nós podemos apontar lá na análise das contas, olha, isso aqui demonstra que o governo não está agindo adequadamente. E se ele está considerando todas essas reivindicações, não só no ano 2024, mas 2023, se quando ele vai fazer a avaliação diagnóstica do problema e formular a política pública, se ele está levando em consideração todos esses pedidos e reivindicações de vocês. Então é uma coisa que a gente consegue fazer. Aí a gente precisa conhecer quais são todas, né? E não só elas, mas também quais são todos os outros problemas que envolvem indiretamente, que é a discriminação, né? Que é o que ele coloca como problema aqui, né? A desigualdade e a discriminação está bem abrangente, né? E também é só isso, né? Então a gente precisa detalhar isso com vocês, detalhar mais isso, sabe? Sim. Aí se vocês conseguirem a ajuda, como você falou aí, de outros movimentos, de outros também, é bastante importante, assim, sabe? Para a gente conseguir avançar com isso aqui. É isso. E a questão da programas sociais, né, que eu acho que é muito importante, a gente já vinha conversando hoje. Eu comentei com vocês, né, como eu falo muito sobre a questão da juventude, eu acredito que a questão da saúde mental é fundamental, discutir dentro das escolas indígenas, né, e o Evan falou que todas essas metas aqui que estão aqui, talvez sejam realizadas, mas é a primeira vez que eu estou tendo contato com isso também, mas talvez tenham acontecido na ação 5 ali, a questão dos municípios beneficiados com serviços regionalizados para pessoas idosas. Ali está como meta 2024 e 5 municípios foram beneficiados. E daí eu estava me perguntando quais seriam esses municípios. Né? E a gente não sabe se isso aqui tem a ver com a população indígena também, porque como ele botou bastante coisa no bolo, 5 municípios, mas esses 5 municípios abrangem alguma coisa da questão indígena? Sim, então, é isso que eu estava me perguntando também. Porque dentro dos territórios indígenas, cada realidade é diferente. Só que hoje, se a gente for fazer uma análise em geral de todos os territórios indígenas, a questão da juventude indígena é a questão da saúde mental, a questão da gravidez na adolescência, a questão do alcoolismo, principalmente, né, de como que a gente vai combater esses problemas sociais, né. Então é essencial a gente ter apoio do governo, né, principalmente com alguns recursos, né. A questão dos jogos indígenas, que o Eloy comentou ali. Quem que foi organizador? Foram os indígenas? Quem que pensou na realização desses jogos? Será que realmente teve participação dos indígenas? Não sei quantos territórios participaram também, porque a gente não foi. Então a questão da estrutura, a questão do transporte envolve tudo isso, né? Então é recente, eu estou olhando tudo isso agora. A questão das mulheres, que é fundamental a gente discutir também. Por mais que a gente fale sobre a questão do machismo, que é um tema que veio lá de fora, a questão do machismo também está presente dentro dos territórios indígenas. E o que a gente vai fazer em relação às mulheres indígenas, né? Qual que é a prioridade para a gente falar sobre a questão das mulheres? Quais são os problemas que elas têm, né? Geralmente nessas conversas, nessas reuniões que são feitas, a gente tem participação, a maioria são os homens, né? Não querendo excluir os homens, lógico que a gente precisa dos homens, mas eles também precisam escutar a gente. Então, quem que é a personagem principal para falar sobre a questão das mulheres? São as mulheres. Para falar sobre as dificuldades que elas têm, a mesma coisa que os jovens. O que a gente pretende fazer com os jovens, né? Que eu estava falando para elas, que agora a gente está com uma ideia de fazer o encontro da juventude. E a juventude tem uma mente diferente dos adultos, né? Porque eu já fui jovem, eu entendo muito bem sobre essa questão, é por isso que eu sigo hoje mais essa linha. Então a gente precisa
pensar muito bem antes da gente colocar esses temas aqui voltados para a questão dos jovens, da questão das mulheres, né? E a população indígena em geral, que é fundamental a participação de todos. Para a gente estar falando sobre realmente esses problemas que, com o passar dos tempos, está aumentando bastante. Eu sou formada na área de educação também, eu defendi agora o meu mestrado e a minha pesquisa foi voltada para a questão das mulheres. Eu estou com essa função de dar visibilidade às mulheres. Pode, então seria é fundamental. interessante você até encaminhar pra gente, né, essa pesquisa. Com certeza, né? Eu muito acho ela legal. bem interessante. A pesquisa em si já nos ajuda, né? Sim, se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando para vocês. Mas a minha pesquisa é mais sobre essa visibilidade que a gente tem que dar às mulheres indígenas, sabe? Então a questão da juventude indígena também, porque eu acho que o Estado deixou muita coisa a desejar, vocês que estão representando, vocês também podem nos ajudar na questão da área da educação, né? Hoje em dia a gente está em volta, no entorno das comunidades indígenas, a gente está dando com a tecnologia. Só que tem os professores antigos que ainda não sabem lidar com o uso da plataforma LRCO, né? Então, teria que ter uma formação específica para esses professores ali, não só deixar a tecnologia ali dentro para fazer com que eles aprendam por si mesmos, né? Então, eu acho que teria que mudar essa questão ali também, a formação específica para a formação dos jovens, para a formação dos professores, principalmente indígenas. Então, eu acho que inclui muita coisa aqui dentro, que se a gente conseguir resolver talvez uns problemas de 3 a 4 situações, já é alguma coisa, né? Mas os problemas avançaram bastante, então teria que melhorar muito essa questão. Da minha contribuição seria isso. Então, como eu apresentei para vocês, eu sou da MIOR, né? Sou diretora executiva da Associação de Mulheres Indígenas Organizadas em Rede. Olhando aqui, né, esse documento que vocês trazem, a gente não enxergou nada relacionado às mulheres indígenas. E essa organização a gente faz um trabalho de combate à violência. É uma organização da sociedade civil, ou seja, a gente não tem o apoio necessário do Estado. Isso daí é muito difícil. A gente tem, em algumas partes, que a gente fez articulação diretamente com algumas instituições, como a Defensoria Pública, por exemplo. Esse ano a gente conseguiu auxiliar a Defensoria Pública para criar o primeiro observatório de violência contra as mulheres indígenas. Olha, isso aí seria interessante. Muito, muito. Se você mas passar a gente teve que fazer toda essa articulação, essa movimentação e chamar a minha atenção. E a partir disso, também a partir do CEP, como o Eloy colocou, né, não tinha participação de mulheres, a gente foi lá, quer dizer, tinha uma, né, que era suplente, e a gente foi lá, pediu para que incluísse também, né, uma cadeira para mulheres, a gente conseguiu, né, como organização da sociedade civil, que é a Márcia é a titular, né, e a partir disso o governo, a secretaria, está se organizando para fazer uma câmara técnica também, né, de combate à violência no território. Só que, assim, a gente, o que a gente precisaria? De fato, algo que revertesse toda a situação. Por quê? Porque eu vou trazer alguns dados para vocês e eles são extremamente assustadores. Inclusive, eu posso repassar para vocês. Sim, queremos. Que a gente tem um relatório agora do professor Marcos Signorelli, da UFPE. Vai passar para a gente esse relatório? Sim, eu passo. E ali, nesse relatório que ele fez junto com o MPI, né, o relatório nacional, né, está colocando ali os dados de homicídio contra as mulheres indígenas, que são aqueles homicídios cometidos dentro dos territórios, internamente. Né? E assim, na última década, simplesmente foi para 500%, subiu. Né? Então, a questão do suicídio também, a gente sabe que, apesar de ser multifatorial, né, a causa do suicídio, a gente sabe que uma das
dos fatores principais também é a violência contra a mulher, a violência de gênero. E por conta disso, entre as mulheres também a gente tem, né, um índice aí 7 vezes maior do que a média nacional. Né? Então, o que a Elisângela O Paraná faz tem 7 vezes maior do que a média no nacional. Brasil inteiro. Né? No Paraná, a gente está em segundo lugar de homicídio contra as mulheres indígenas. E tem esse estudo dele? Tem, Dado? tá no vai ser estudo bem dele. importante. Né, já está pronto, na verdade, que a gente já pode, inclusive, já enviar para vocês. Então, o que a gente quer? A gente quer, de fato, né, algo que o governo, que o Estado se apresente e nos auxilie, porque não vai ser possível a gente conseguir fazer esse combate sozinhos. Né? Por mais que a gente tenha boa intenção e tenha vontade, não vamos conseguir avançar muito pouco. Né? Então, são situações que a gente precisa discutir, né? Precisa repassar e cobrar isso, né? E ter um retorno. Né? Inclusive, a gente participou do Covid no Tribunal de Justiça, né? A gente foi convidada, né? E ali, na reunião com as desembargadoras, elas falaram para a gente que é direcionado recursos para que o governo faça esse combate. Né? Só que para as mulheres indígenas, isso dentro do Tribunal de Justiça, né? O combate à violência contra as mulheres indígenas, né? A gente não tem conhecimento nenhum, né, do que está sendo destinado a isso. Né? Aonde que está indo isso? Né? Provavelmente não existe essa destinação para fazer esse combate. Mas nessa conversa aí, aonde que tem esse dado? Você tem algum lugar? Que recurso era? Não, foi falado na reunião das desembargadoras aqui no Tribunal de falado. Justiça. Tá. Sim, né, que tem esse direcionamento. Até outra coisa que eu iria pedir, que essa separação precisa ser feita. Por exemplo, aqui está toda a população negra, enfim, né, tudo misturado. Não é possível. Isso é uma das coisas que a gente quer pedir. Sim, tem que ser feito, né? Porque a população negra em relação, né, à violência contra as mulheres é um dado. Né? A população indígena é outro. E são muito diferentes. Né? É diferente a forma de atuação e tudo, como ocorre, as é especificidades, diferente. tudo. Né? Então, esse recurso que vem seria no geral também, né, para todas as mulheres. Mas aí a gente precisaria dessa separação também, né, para o recurso destinado para as mulheres indígenas, né, para fazer esse combate. Né? E o que a gente pediria também para que as organizações, como no caso da MIOR, da Juventude, auxiliasse o governo nisso. Por quê? Porque o governo por si só, aqui está a prova, não vai conseguir chegar lá e identificar os problemas. Né? Então, eles precisam da gente para conseguir fazer algo efetivo, né? Que vai ali gerar um resultado e que vai, né, diminuir esses números astronômicos, né, de violência contra as mulheres, né? E meninas, crianças também. Então, né, o pedido é esse. A gente tem vários estudos, inclusive agora com o observatório, né, já vai sair outro. O observatório já gerou estudos. Já tem. Inclusive hoje a gente tem uma reunião no seminário, na jornada, que vai estar presente no DEM, o observatório, né, as representantes, e elas vão levar já os dados parciais, né, do que vem. Vão também trazer da o pessoal do violência. observatório, né? Com certeza. Sim, né, eu acho que é importante vocês entrarem em contato com a defensoria. Se você né, puder passar o contato e a gente também já solicitar esses sim, estudos que já posso tem. sim. Da coordenação ali, elas já podem ir repassando isso para vocês. Então, essa é a parte da MIOR, né? Só que como se trata de combate à violência contra as mulheres indígenas, então acaba envolvendo tudo que foi falado aqui. Né? Saúde mental, território, esse negócio do PIB o Eloy ainda sabia, nós a gente tá ganhando. nunca nem ouvi falar. Né? Aqui tem tantas prioridades, né? Igual vocês estão falando, diversas, né? Problemáticas e prioridades. E de repente a gente está fazendo uma coisa que nem a participação de vocês tem, nem vocês sabem para que vai servir, né? E é claro, se vai acontecer, é claro que talvez a gente não consiga segurar, porque, né, enfim, né, vai fomentar o turismo, enfim.
né? Mas o que a gente quer? Quer a participação das mulheres também. Né? A gente não quer só lá o nome colocado do nosso povo, da nossa etnia, e para nós nada. Lá os problemas sociais continuam só se agravando e se agravando. Então a gente quer a participação, e quer a participação como representação das mulheres também. Né? Porque como vocês viram, né, eu sou estudante universitária de Ciências Sociais, a gente já tem uma mestra, então a gente já tem, né, já estamos nos capacitando para estar presente nesses espaços. Muito legal, então, muito legal. Eu acho que seria isso. Né? E a gente já tem os dados e já se coloca, né, vários dados à disposição, né, para já ir repassando, para ir auxiliando vocês também. Tá bem? Olha, eu acho que o objetivo da reunião era esse, né, da gente aprofundar um pouco mais a conversa, mostrar essas informações aqui. Eu vou mandar um e-mail com o relato desse nosso encontro de hoje para vocês, aqui nesse contato. E aqui os telefones que vocês colocaram, tem o WhatsApp aqui? Os números de telefone? Vou mandar um WhatsApp para vocês também. Aí os estudos que vocês tiverem, eu vou pedir para vocês compartilharem com a gente. Tá? Já desde agora, e a gente deve programar um encontro em fevereiro para fazermos um encontro mais longo, assim como um dia de atividade aqui nossa, programando com vocês, conforme a disponibilidade. Mas aí vocês já podem trazer para esse encontro informações, dados, claro, estudos, sabe? Sugestões. Se articulem com outros movimentos, né? Do Paraná ou até nacional, né? E tragam o que vocês tiverem. Tudo vai ajudar ali, sabe? Com certeza. Então é bem importante mesmo. E é isso, a gente agradece muito a presença de vocês, ficamos à disposição também. Informações que vocês sintam necessidade, gostariam de saber mais, podem nos procurar. Esses dados que estão aqui, com alguns números, né, como a Elisandra estava falando, né, quais são os municípios e tal, eu acho que no documento integral do PPA pode ser que você consiga identificar. Eu vou compartilhar com vocês o documento integral, mas tem no site do governo também esse documento, tá bom? E aí é possível ter uma leitura mais aprofundada dessas informações. Obrigado por mais esse encontro e até uma próxima. A gente que agradece. Mas o que vocês forem tendo, vai passando informação pra gente. Não precisa nem esperar até lá. Né? Quer fazer uma foto, Vanderlei? Só que acabou a bateria do meu celular. Vamos fazer aqui do meu, ó. Uau. Promete e não manda, né? Aquela outra foto não foi? É isso que o Eloy falou? Né? Pelo jeito, acho que não, né? Tem que ter o nome aqui do tribunal, a gente pega. Verdade. Bruno, a CEMIP. Vocês querem vir aqui? Daí pega. Sabe a CEMIP? Eu vou deixar aqui para você daí esse tiro também. Ah, tá bom. Sabe a CEMIP? CEMIP, que é a secretaria, certo. Onde os povos indígenas estão incluídos. Sei. Então eles iam dar a estrutura da Conferência das Mulheres Indígenas da Região Sul. Sei. Que ia acontecer agora, semana que vem. Cancelaram agora. É mesmo? Cancelaram nesse momento. Não vai ter apoio. Ivana. A CEMIP outra não foto vai aqui, dar ó. apoio, Eloy? Não. Safadas. Era um encontro nacional ou um encontro estadual? Uma conferência regional. Regional. Da região sul. Sei. Da tenda, cadeira. Sei. Não vão mais. Então por isso que foi cancelado? Por isso e porque o transporte das mulheres Eu vou deixar alguma referência já de convite para vocês. Excelente. Para vocês chamarem também já para essa próxima. É importante. Você anota, Bruno, que eu já segui aqui. Anotar o quê? Ou eu mando para ti pelo WhatsApp. Pode ser? Pode ser? Pode ser mais.
uma referência do que você ia mandar? Eu acho que da saúde indígena a gente indica ali para você pegar Tá. o conceito dos povos indígenas. Ah, ótimo, e outras ótimo. organizações. E se vocês também puderem Pra dar melhorar. conversando com eles, Com certeza. eles também, agiliza, né? Porque a gente tem até, assim, o grupo específico, igual a gente falou ontem, a gente fala com o professor das mulheres, a gente fala com a juventude, fala com outras coisas, mas assim, realmente é muito diferente você tratar saúde mental para a população geral, saúde mental dos quilombolas, é muito diferente, né? Então o Estado precisa ter uma atuação diferenciada mesmo, né? Não chega, né? Não vai conseguir esse jeito. Mandei às 14 estamos aí, então, né? Obrigado, Eloy. Valeu, Eloy. Até. Eu vou almoçar com meu pai. Vou encontrar com ele agora. Agora é 10h30. 10h30? É. Prazer, tudo meu? Tchau. Não é só data center, não? Não, é tem, né? Ali não. Não quer subir lá no gabinete? Se quiser ficar lá, fica à vontade. Eu vou almoçar agora. Ah, tá indo almoçar. Então tá bom, então. Maurício passou por aí? O Maurício passou por aí? Tá ali? Foi embora? Deixa eu tomar Olá, tudo bom? Mas já vamos, Não, não. Ah, tá. Maurício tá aí? Não, ele saiu. Obrigado, Manu. Maurício colocou bom? Acredito que só à tarde, ou não. Mas ele não disse se ele Por volta que à tarde. não? Porque ele levou o jantar. Tem a inclinação dele aqui?
A questão é que quando a gente pensou isso na legislação, a gente pensou por uma questão de proteção à educação, de proteção à liberdade de cátedra, de proteção ao ensino e aprendizado dos estudantes. Porque o que garante um professor concursado? Autonomia dentro de sala de aula. Ele não vai ser capacho, não vai depender de quem está o contratando, sendo na forma que que o governador está tentando implementar, né, por contratação CLT. Eu passo que os professores estejam sujeitos às vontades políticas do seu diretor de escola, às vontades políticas do seu governador, do seu prefeito, né? Então a gente acaba tendo ali na educação uma forma, inclusive, de ter cabresto nas pessoas. Ele é contratado com um salário muito, muito, muito baixo, sem valorização nenhuma, sem perspectiva de crescimento nenhuma e, inclusive, às vezes, sem formação adequada. O método é de aula presencial. It will not only facilitate the movement of people, goods and services, but will also promote shared prosperity and inclusive growth across the region. Tanzania is no stranger to such aspirations, as it already links landlocked countries in Central. As winter bears down on refugees, it's not just cold, it's dangerous. Good morning, Mr. McLean. Sir, you're charged with interference with the duties of a public servant. You're facing up to 6 months in jail and or a $2,000 fine. We're going to do probable cause. You have the right to remain silent. Anything you say can or will be used against you. You have the right to have an attorney present. If you cannot afford one will be appointed to you. Yes, sir. An officer initiated a traffic stop in Harris County, Texas, after observing the defendant exceed a speed limit of 45 miles per hour and make unsafe lane changes. The defendant did not have his driver's license, but told the officer his name and date of birth. While the officer was writing the defendant's name, he observed the defendant exit his vehicle, and the officer told the defendant to get back inside the vehicle. And the defendant responded, "Do I have to?" The officer exited the vehicle and attempted to detain the defendant. The defendant tensed up and locked his arms. Everything is conclusory. What has he done wrong?
Just the initial lane changes, unsafe lane changes, and the exceeding the speed limit that prompted the stop. And then at that point, he was just... Stop. How exceeding speed limit? How fast was he going? I mean... The officer this morning, who told me that he was pacing the defendant to 54 miles per hour. Okay, in a what? In a what? I mean, if it's on 610, he's fine, right? And then he's interference duties. What is he interfering with? What did he do wrong? I think it was after the stop was initiated, the officer was running the plates. The defendant stepped out of his vehicle. The officer told him to get back in the vehicle. The defendant said, "You don't have to." The officer told me that. And that's the basis of arrest? Please don't. Are you losing? Yes, sir. Okay. Good morning, Mr. McLean. McLean. No, it's careful out there, man. Life is hard as it is. When you get into... And Your Honor, furthermore, as you attempted to detain him, he locked his arms and tensed up. So as you attempted to detain him, following that incident, him telling to get back in the vehicle. And it was that... What's the basis for arrest? It was just a temporary detention. He was just attempting to detain him while he was trying to investigate. What's he doing wrong? Yeah. What's he doing wrong? No, I don't think so. Mm-mm. Find no probable cause. No, it's just, he gets out of the car, and then it just the virtue of fact him getting out in the car is interfering with the duties. Really? No. Just, when you get into, just be careful out there, man. Life is hard as it is. And you get into, you gotta be careful, man. People always out to get you. Be nice, it's not hard. Things will go well for you, Look, I got it. I'm with you, okay? Just hang tight with me for a second, okay? All right. Good morning, Mr. McLean. Sir, you're charged with... Good morning, Mr. McLean. Quem deve orientar a política econômica brasileira é o povo, não o mercado. Eu quero aqui defender o legado dos governos Lula, que conseguiram combinar crescimento com inclusão. Isso foi feito a partir de aumento real do salário mínimo, isso foi feito a partir do BPC, isso foi feito a partir do Bolsa Família. Esse é o governo que nós ajudamos a eleger, que tirou 15 milhões de pessoas da fome, que reduziu em 85% a insegurança alimentar severa. E por isso, presidente, não podemos aceitar uma regra de salário mínimo que, se estivesse valendo hoje, desde... Quem deve orientar... A Premier está dando 2 pacotes de ração father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it is precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my 2 siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for machine guns. Father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it is precisely and exactly because of the lessons my parents taught me
and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider it nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what you done. Father was an Auschwitz concentration camp. The torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what you done. Eu trabalhar e esses dois caminhões gigantes aqui parados, não sei o que pode representar. Eu sei que está escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Ó, escrito. Né? Não está totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui no bairro que eu moro. Seja bem-vindo. Aperte o botão patrocínio cartão. E vamos torcer que seja algo positivo para nós. Eu trabalhar e esses dois. Especially. Voltamos agora com o fui na sétima economia do planeta, com um PIB combinado de quase 3 trilhões de dólares. O comércio entre nós mobiliza a expressiva soma de 5. Voltamos agora com o fui na sétima. Por que o colagem não diminui ao longo do tempo? Porque... Por situações como essa, que a gente decidiu entrar com o nosso projeto de lei pelo fim dos supersalários. Por situações como essa, que a gente decidiu entrar por...
com o restaurante, eu acho que ele Já apertado. Obrigada. Esse é um restaurante mais chique, eu acho. Ela foi a minha Então, não tô enxergando não, porque Não, vou ter que levar, vou ter que pegar teu óculos de volta. Daí, como é que estão o TC? Porra, diz que ontem teve telequete lá, de cacete, briga. Porra, tiveram que segurar Foi quarta? Foi quarta? O telequete foi quarta, então. É o Fábio Camargo, né? E o... Como é que é o nome do novo lá, que é... É o Zuki. Sim. E você foi lá pra apartar, não? Não. Vocês estão vendo na TV? Deixa eu ligar. Vou pedir um pra mim, isso aí. Eu não tenho vizinha, não. Acabou. Vamos pra lá, ó. Acabou. Quem não chegou perto? Vamos mudar um pouco. Vamos jogar no pé. Então vamos pegar o pequenininho ali. Pega dois, daí eu tomo depois. Você toma um e eu tomo o outro. Depois.